Você está assistindo aqui pela TV Galega a Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa onde o Blumenauense vem para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje nós temos a participação desse ambientalista Lauro Eduardo Baca, popularmente só Lauro Baca ou só Baca, né? Professor Baca, né? Acabou o nome bem assim. Vai encurtando, né? É. Nome de guerra é Baca mesmo. Lauro Eduardo é só quando a mãe ficava brava, né? Lauro Eduardo! Laura é quando a Edra fica brava. E ela é pimentinha, né? Ela tem personalidade forte, forte, assim, né? mas assim, muito querida por todos. Assim, todo mundo que a conhece gosta demais dela. Mas uma franqueza bem germânica. Bem franca. Bem não franca. fui com a tua cara. Exatamente, bem assim. Aliás, as pessoas deviam ter assim, né? Uma vez um aluno na FURB eu era chefe de departamento lá na FURB, um aluno veio reclamar de uma professora, já falecida, talvez por questão de respeito, não vamos dizer o nome aqui. Professora X veio para cima de mim com aqueles dois cascos afiados, né? Ele falou bem assim. Disse, olha, seguinte, o que é que tu preferes? Alguém que chega e te diz na cara, né? Com toda a sinceridade, aquilo que essa pessoa está achando? Ou preferes alguém que, né, passa a mão, alisa, etc, tal, feito um político e lá pelas costas, né? Então eu prefiro pessoas que sejam sinceras, mesmo que aquela sinceridade choque no primeiro momento, né? E isso é importante, eu acho muito importante. É o espírito do Fritz Miller. Nunca sair pela boca algo diferente do que pensa o coração. Mas sabe, eu que vivi na Alemanha 12 anos, eu vim com essa maneira de comparar, né, a cultura nossa com a cultura do alemão. Porque nós aqui, o cara vem vender livro na tua casa, você manda ele entrar, serve um cafezinho, abre a mala, mostra o livro, você pergunta se tem Bíblia, tem com capa de couro, tem capa de couro, tira tudo, perde um tempão te mostrando. Né? Aí no fim diz, bom, eu acabei de comprar um carro, não tivesse comprado carro agora, eu ia te comprar a Bíblia, mas assim, infelizmente não vai dar. Ele vai contente embora. Sim, sim. O alemão já... O que é livro? Não tenho o menor interesse em comprar livro. Não sabe. Se bem que atualmente está mais ou menos assim, né? Para o vendedor é bom, tempo bom, porque o vendedor não vai perder tempo não também. Perde tempo, né? Exatamente. Vai para frente, vai ganhar lugar dele. Hoje talvez a gente é invadido por telemarketing. Né? Por isso talvez que o alemão também se envolva em tanta guerra. Né? Porque também se o alemão, o cara vai fazer um muro, se invadir 2 centímetros do terreno dele, ele faz derrubar o muro. Mas isso é reflexo também de uma cultura de, como é que você, legalista, né? O que é certo é certo. Lei é lei, né? Lei é lei, né? Não é à toa, não se concebe na Alemanha uma ocupação desordenada das nossas cidades, como vemos por aqui. Não. Né? Ou a maioria dos países europeus, né? Apesar que o alemão terminou a guerra, foram reconstruir o país. Pois eles reconstruíram aquelas ruazinhas estreitas e tortinhas como era antes da guerra. Mas aí não seria para preservar o aspecto original, aquelas cidades medievais? Porque a tradição, né? Para eles é a tradição. Exatamente. É importante. E esse respeito à tradição é negócio, porque agora eles ganham milhões né, de euros com os turistas que vão ver aquela cidade exatamente como ela era medieval, né? E assim em todos os países. Que nós aqui, né? A gente tinha aqui o Theo Hollitz, né? A igrejinha, né? A igrejinha católica. Isso. Não era para ter preservado, uma coisa que o Dom Pedro mandou dinheiro. Ainda fui batizado nela. Pois era estilo gótico, né? Novo gótico. Podia ter feito a catedral, a igreja nova aqui para lá da Rua 7, trazia desenvolvimento para a Rua 7. Podia trazer para cá. Mas, e o Frei Brás, que era alemão, né? Eu admiro isso também, mas já tinha subido a nossa identidade. Já olha, não tem, mas derruba aquilo lá. Não sei como é que é o nome desse estilo, mas é totalmente moderna, quer dizer, Não, mas sobrou do mesmo arquiteto essa igreja, nossa igreja evangélica, que vai ser... Sim. Agora parece que vão inaugurar mês que vem, se não me engano. Final deste ano de 2022, né? Os luteranos tiveram essa preocupação. Sim, né? sim. E que acústica que tem aquela igreja? Muito boa, né? Muito boa. A acústica foi um arquiteto que andava aqui, né? O Kroberg, né? Kroberger foi o mesmo que desenhou a matriz de Blumenau e a evangélica. O dinheiro foi o Dom Pedro II que mandou para as duas. Foi, né? Olha aí. Interessante que a igreja evangélica, quando inaugurada, ela não tinha torre. Né? A torre ficava abaixo da cúpula da igreja. Parece que era proibido uma igreja não oficial, governamental. Que era o Império, a igreja, a religião oficial era católica, né? E pode-se ver nas fotos antigas daquela igreja. Então, só depois que terminou o Império que eles puderam erguer e fazer aquela torre belíssima, sem descaracterizar o estilo original. Ficou muito bacana.
É uma igreja muito agradável, né? Muito agradável. boa. E a nossa, infelizmente... Uma acústica parecida com aquela nós vimos na igreja de São Pedro de Alcântara. É. Deve ser um outro... A gente entra na porta de trás, lá na frente tem alguém assim rezando baixinho, etc. A gente escutava. É impressionante assim, aquela cúpula que reflete o som. Enfim. Hoje dá para fazer até, tem engenheiro de acústica, né? Tem uma em Joinville, eu vi uma igreja que tem, o padre fala lá no altar, sem microfone, sem alto-falante, sem nada, e você lá na última fila escuta. Como é o teatro lá na Grécia, de Epidauro. Eu fui lá. Rapaz, aquilo é tudo aberto assim, a gente vai lá em cima na arquibancada, né? Você senta lá em cima, o outro vai ali no palco e joga uma moedinha no chão, se escuta lá em cima, tilintar. Olha que interessante. Né? Tem que ter silêncio ao redor, lógico. Né? Mas e aberto, não tem teto, não tem nos fundos nada, né? Não, aí sim. E foi um estudo acústico que eles fizeram na época. Tá aí um estudo que eu acho que simplesmente esqueceram completamente de fazer na Catedral de Blumenau. Isso é incrível. A acústica da Catedral de Blumenau. Só foi a estética muito ruim. Ela é bonita, ela é imponente, ela é grande, arejada, assim. Agora até melhorou um pouco, mas o que já se gastou ali com alto-falante, bota para cá e bota para lá. Mil experiências diferentes. E ainda não está 100%. Não vai ser nunca. Porque ecoa, né? Ecoa. Aquelas paredes de pedra, né? O som bate lá e volta. Mas, e o arquiteto, esse era alemão também, né? E, aliás, era da cidade de Colônia, onde eu morei lá, né? Tinha uma igreja, uma vez eu fui numa igreja em Neuenfeld. Eu disse, que igreja tem bem parecida com a nossa lá e tal. Na porta assim, tinha um peixe na porta. Aí fui saber, era do Gottlieb Böhm. Era o mesmo daqui? O mesmo nosso daqui. Que legal. Ele tinha escritório de arquitetura lá. Morreu agora recentemente. Pois é, mas vamos voltar à sua participação, né? Você voltou para ser secretário de Meio Ambiente. Na época, o ex-prefeito Renato Viana, no primeiro governo, ele me chamou para assumir o Museu Fritz Miller. Não, o secretário do tempo foi na Meio Ambiente, foi depois. Isso, aí a gente pegou o museu em, deixa eu me lembrar, agosto para setembro de 78. Ele assumiu em 77. E jogaram assim de supetão, Tiveira inaugurar em 2 meses. Como inaugurar em 2 meses? Foi ali que se construiu já aquela coisinha ali, tinha uma salinha ali que podia fazer eventos e tal, ou aquilo foi mais tarde? Não, isso foi mais tarde. Mais tarde, né? E aí, com a ajuda do professor Alceu Longo, da assessoria especial do meio ambiente, com a Karin Ezeman, que era uma bióloga que trabalhava na o Longo foi o primeiro da EMA, né? Foi o primeiro, não, foi o segundo. O primeiro foi o Nestor Fernandes, né? Esse eu nem conheci. Mas o Nestor ficou 2 meses, não deu tempo nem de implantar, digamos, o esquema. O responsável pela implantação de uma estrutura eficiente e enxuta, algo raríssimo no poder público, foi o Alceu Longo. Aí o Alceu deu um apoio, conseguiu. O Guido Roer era também diretor de artes ou de cultura de Blumenau, não tinha secretaria de cultura. O Guido Roer ajudou também com a sua criatividade, né? Então conseguimos bolar rapidamente, com a orientação do Guido, uns painéis. Ele falou, pega esse tipo de painel que não tem que fazer nada, só um fundo preto, aquela garrinha que segura o vidro na frente, pendura na parede e ali atrás do vidro põe. Aí começamos a expor lá alguns aspectos da vida e obra do Fritz Miller, e aí da noite para o dia, em 2 meses, estava o museu inaugurado. E me orgulho de dizer que, apesar de ter chegado lá sem entender nada, zero de museologia, eu era só biólogo, né? Naturalista, para ser mais exato. O curso é de História Natural. Então, apesar de não entender nada de museu, mas aos pouquinhos nós fomos penetrando no meio museológico brasileiro, participamos de congressos de museologia, inclusive no Rio de Janeiro, aconteceu no Museu Nacional, esse que foi incendiado faz uns 4 anos, né? Então, assim, aos poucos o museu começou a criar, assim, né? Uma vida própria. Aí depois vira e mexe, aí eu fui assumir a assessoria de meio ambiente com o Dalto dos Reis, aí a professora Lúcia Severgnani ficou, a Lúcia ainda fez uns trabalhos bonitos, montou uns dioramazinhos, meio tupiniquins, mas não no sentido de pejorativo, assim, no sentido de criatividade, assim, de fazer com os recursos próprios, parquíssimos que estavam às mãos, né? Colocou lá alguns princípios de estudos do Fritz Miller, aquário marinho, aquário de água doce,
cortes de troncos de imbaúba, mostrando como é que as formigas viviam lá dentro, etc, etc. E aí depois ficou o museu meio paradão, né? E finalmente agora tem a boa notícia, estamos curiosos para saber o que vai dar, né? O Museu Fritz Miller está sofrendo agora, né? Na reforma. Como talvez a nossa conversa está sendo gravada, é bom dizer a data. Sim. Agora é novembro de 2022, ele está sendo repaginado, toda a exposição, tudo na mostra totalmente modificada dentro de princípios de exposição museológica, né? Perfeita. E tomara que seja então para divulgar e difundir o grande mestre que, né, o naturalista que foi o Fritz Miller. A gente venera aqui o Dr. Blumenau e sabe, menospreza o valor do Dr. Fritz Miller, que foi algumas vezes superior ao valor do nosso fundador. Olha, como eu estou envolvido na questão dos 200 anos do Fritz Miller, nesse ano de 2022, eu posso dizer que, sem medo de errar, e não sou eu que digo isso, o professor Mário Steinman da Federal diz isso, o mundo teve, no século XIX, 3 grandes naturalistas. O mundo, não o Brasil. O mundo inteiro. Charles Darwin, Wallace e Fritz Miller. Né? E ele foi, de fato, o maior naturalista que esse Brasil já teve, de todos os tempos. O maior conhecedor da Mata Atlântica que o Brasil já teve. Pioneiro da biologia marinha, pioneiro de uso de modelos matemáticos em estudos ecológicos, né? E é autor de um mimetismo, de uma descrição de mimetismo de borboletas, que até hoje no mundo todo é conhecido como mimetismo milleriano. Então, realmente, o nosso Fritz Miller não é exagero, merece um museu à altura, só sobre a vida e obra dele, nada de bicho empalhado, nada de energia solar, aquelas... não sei, eu estou falando aqui, não sei se estão mantendo ou não, mas na minha opinião tinha que tirar tudo isso e ali refazer a casa do Fritz Miller, mostrar o que ele estudou, o que ele foi, manter o jardim como era na época. Tem 2, 3 fotos que é já suficiente para tentar imitar. E uma bela descrição de pouco mais de meia página, quase uma página, do Alfred Müller, que era primo dele, primo segundo, e que ficou 3 anos quase morando junto com ele. Ele descreve o que era o jardim do Fritz Miller. Baseado nessa descrição e nessas fotos, dá para refazer, né, como os grandes museus do mundo. Sim, fazer. Não grande em gigantismo, grande em importância, importância, né? E isso dá para fazer. Tomara que seja feito aqui. Beleza, nós vamos fazer pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta com o Lauro Baca contando a respeito da vida e atividade dele. Mesa de Bar.